amigas, de perto ou de longe, um abraço no coração, um beijo no coração. Hoje, terça-feira, mais um encontro do nosso quarto curso da Cannabis Medicinal. Estamos encerrando o mês de setembro, da primavera, e vamos iniciar esse novo mês de outubro. E no próximo sábado nós vamos fazer um encontro novamente da Cannabis, porque nós não fizemos no sábado passado. Queridos, queridas, eu estive em 3 lugares nos últimos 10, 15 dias, e o velho aqui está cansado, mas nós estivemos em São Bernardo do Campo. Lá também tem um trabalho maravilhoso da Cannabis, da saúde holística, natural, preventiva. Nós estivemos em Ubatuba, onde também até o secretário municipal de saúde de Ubatuba é um médico grande incentivador da Cannabis. Que bom que nós estamos encontrando pessoas que têm um papel importante na sociedade, né? E este final de semana nós estivemos em Penedo, no Rio de Janeiro. Então lá estava a Débora, a Tati, a Cristina, o Parcerito, o Agostinho. Foi um encontro assim maravilhoso, no sábado e no domingo. Um grupo de pessoas assim de uma generosidade, amorosidade muito grande com a Cannabis, né? Muitos são do Santo Daime, e é muito importante porque o padrinho Sebastião, ele adotou também, né, além da ayahuasca, também a Cannabis medicinal. Então foi um encontro belíssimo lá em Penedo, no Rio de Janeiro, e lá então também está se formando uma associação. Também na cidade de Macaé está se formando uma associação da Cannabis, e pelo Brasil nós temos dezenas e dezenas de associações. Quem precisar de um advogado, né, nós temos o Dr. Alexandre, o Dr. Caio, e também tem as advogadas, perdão de não lembrar o nome agora, mas eles podem estar enviando para você, o grupo que está formando a associação, a ata de fundação, o estatuto da organização, a ficha de cadastramento das famílias. Todo esse movimento da Cannabis, ele tem uma importância muito grande, porque só no Brasil é que nós temos esse atraso, que nós não podemos plantar a Cannabis só com autorização da justiça. Isso não pode acontecer. Nós pegamos muitos países aqui da América Latina onde a família pode estar plantando. Como no Brasil nós temos 10 milhões de pessoas que têm algum tipo de sofrimento, epilepsia, convulsão, câncer, dores, né? Fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, doenças raras e assim por diante. E uma coisa que é muito importante a gente repetir para todo mundo: por que a Cannabis é importante para uma pessoa? É porque dentro de nós tem um sistema endocannabinoide. Então vocês estão vendo aqui, é uma foto, né, um desenho de uma pessoa que tem aqui, né, bem na fronte, a folha da Cannabis e descendo. Então nós temos um sistema endocannabinoide. Por que a Cannabis ajuda muita gente? Porque a hora que você toma o óleo da Cannabis, é como que um reforço que você recebe. E você pode tomar o óleo da Cannabis, é uma planta, é uma santa erva, não tem mistérios. É importante a gente trocar experiências, né? Mas é muito importante as pessoas começarem a tomar Cannabis como prevenção. Começa com uma gota de manhã, uma tarde, uma noite, durante 3 dias. Quem souber usar o pêndulo, põe o pêndulo que não erra, né?
E então tem o grupo, essa vertente como prevenção, e tem a vertente que é de 10 milhões no Brasil hoje precisando desse óleo. Ele não pode ficar sendo controlado pelo imperialismo dos países que pressiona a Anvisa do Brasil a não abrir a cannabis para o povo. São os países ricos, exploradores. Para vocês verem que nos Estados Unidos hoje tem mais trabalhadores na cannabis do que na indústria da bebida. E olha que lá tem 300 milhões, imaginem lá, a bebida é algo... Para vocês verem que os Estados Unidos, eu estou citando os Estados Unidos, mas é Portugal, é o Canadá, países da América Latina que estão ganhando recursos para somar ao PIB e para também gerar renda para as pessoas. Para o Brasil era possível gerar 100 mil empregos. Agora que nós estamos nas eleições, o vereador que você votar, faz ele assinar uma carta de apoio à cannabis medicinal. Nós não podemos votar em pessoas preconceituosas. Para quem se for votar para prefeito, procure saber se ele está defendendo a cannabis. Só vote, mas se ele também escrever, né, que eu vou apoiar a cannabis, como em Ubatuba, que o secretário da Saúde está lá apoiando a cannabis medicinal. Então nós vamos ter hoje esse debate e não vai ser fácil passar no Congresso uma lei que favoreça a todos. Há toda uma ambiguidade na discussão, conflitos, isso é normal, faz parte da vida, né? E a gente vai batalhando para que um dia o Brasil seja livre, não seja uma colônia do imperialismo, que não seja uma república de bananas, né, comandado por bananas, mas que nós vamos ter um dia um Brasil que vai se orgulhar as terras que nós temos, né? Eu achei fantástico lá em Penedo, é uma cidade turística e ali tem espaço para plantar cannabis que daria para abastecer todo o Rio de Janeiro e São Paulo juntos, né, na Serra da Mantiqueira. Então é uma riqueza imensa que nós temos. Em todos esses lugares, e aqui também, onde nós realizamos o curso, nós encontramos pessoas reclamando muito. Padre, eu não consigo fazer a consulta, é muito cara. Padre, eu não consigo, o óleo está muito caro. Por isso que todas as sextas-feiras nós entregamos sementes aqui na igreja. Todas as sextas-feiras, né, entre 8h30 e 11 horas da manhã, nós vamos entregando 10, 15 sementes e as pessoas vão plantando, vão aprendendo a fazer. É uma planta, assim como eu tenho em casa a moringa oleífera, né, tem os temperos, eu sei a quantia que põe, mas a cannabis é a mesma coisa. Vai aprendendo a fazer o óleo, né? Nós vamos fazer no dia 6 de dezembro, é um domingo, nós vamos fazer uma celebração ecumênica, vai ser uma missa ecumênica da cannabis medicinal, onde nós vamos fazer uma grande homenagem a um professor, médico, amigo, que foi humilhado nas delegacias porque estava fazendo pesquisa, Dr. Elisaldo Carlini. Então no dia 6 de dezembro, às 9h30 da manhã, aqui na comunidade São Francisco, vai vir um grupo do Rio de Janeiro, a Elma, a Bárbara estarão preparando um caldo verde com cannabis. Então é com alegria. Quem vier de outros estados do Brasil que queira vir, né, participar, nós vamos mandar o convite e a Elma e a Bárbara estarão fazendo contato com as pessoas que às vezes pretendem ficar aqui em São Paulo. Nós podemos indicar os hotéis mais próximos aqui de Ermelino Matarazzo. Então no dia 6 de dezembro, às 9h30, viva Santa Maria, porque nós vamos cantar cânticos de Santa Maria
E quem vier e souber tocar e cantar, que mande as letras para o Kaique. E aí o Kaique já vai preparando, mas nós queremos fazer uma celebração bem bonita, agradecendo a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ao Deus Criador, a todos os grupos religiosos, a todas as pessoas que são humanas, generosas, fraternas e que têm compaixão. Então vai ser uma celebração com as leituras, Moisés servindo óleo, o samaritano que está aí lá no chão, ele recebe o óleo. No livro de São Tiago, os sacerdotes levem o óleo. O óleo é simbólico, a força da saúde. E o grande pedido de Jesus, né? Ide e curai. Jesus não falou ide e remendai, porque remédio, a palavra remédio quer dizer remendo. E nós não podemos fazer na nossa vida, na nossa história, remendos. Quando Jesus fala ide e curai, é para curar mesmo. Por isso que o nosso projeto para esse ano, o ano que vem, e cada um na sua cidade pode começar a pensar nisso, criar centros de terapias. Tem vários lugares que a gente está discutindo, por exemplo, pode ter uma casa onde numa sala tem produtos naturais, na outra sala estão fazendo acupuntura, na outra sala tem um psicólogo, na outra sala tem massagem, na outra sala tem plantas medicinais. Então a gente fazer pequenos centros terapêuticos populares, aonde as pessoas vão aprendendo a realizar as terapias da cannabis. A cannabis não pode ser monopólio de nenhum grupo. Então nós queremos que você que é psicólogo, você que realiza terapias, você possa também começar a orientar a cannabis. Nós não temos médicos para todo mundo na cannabis, mas você que vai aprendendo. Eu gosto muito do Dr. Paulo Fleury, de Minas Gerais. Ele sempre falou aqui na reunião, gente, a cannabis é uma planta generosa, maravilhosa. Não coloquem complicações em cima de uma planta. E é isso que nós estamos fazendo. E graças a Deus as pessoas que fazem uso da cannabis têm melhoras. Não existe mágica na saúde, mas como eu digo sempre, né? A medicina do presente e do futuro passa pela cannabis. Então viva a cannabis, viva Santa Maria, viva o nosso movimento da cannabis, viva as associações que estão se formando, as associações que já existem, que continuem praticando essa amorosidade, essa solidariedade. Um beijo no coração de todos. Até mais. Olá, meu nome é Paulo, eu sou professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Também colaboro com o setor de orientação do PROAD, que é o Programa de Orientação e Atendimento a Dependentes da Unifesp. Também sou membro da Associação Cultural Canábica de São Paulo, a CUCA, e da Sociedade Brasileira para Estudos da Cannabis, a SBEC. E hoje vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do uso da cannabis e de canabinoides no tratamento de transtornos por uso de substância, no tratamento das dependências, né? Parece até meio estranho falar de uso de cannabis de canabinoides no tratamento de dependência, né? A gente, ao longo do século XX, muitas notícias, muito se falou do lado negativo da cannabis, muitas vezes de forma exagerada, de forma preconceituosa, de forma até leviana e desinformada, né? E por isso é até meio estranho a gente falar de uso de cannabis para tratamento de dependências. Mas durante muito tempo, vocês já devem ter visto em outras aulas, né, a cannabis foi usada, né, derivados dela, preparações de cannabis, foram usados para o tratamento de diferentes quadros clínicos, né? Inclusive aqui no Brasil disponível os cigarros índios para o tratamento de catarros, insônia e outros quadros, né? Mas num determinado momento a cannabis passa a ser vista de forma negativa, né? A cannabis nos Estados Unidos é muito bem documentado
isso, já existem também bons estudos mostrando um fenômeno semelhante acontecendo no Brasil, com um pouquinho mais de atraso, né, da década de 60 em diante, mas na década de 30 do século XX foi feito um grande trabalho de propaganda para transformar um costume de alguns grupos sociais, principalmente latinos e negros, que era um hábito, um costume dessas populações, restrito basicamente a essas populações, transformar esse tipo de comportamento num perigo nacional. Quem tiver interesse em ver como isso, uma dessas peças de propaganda para transformar a cannabis, o hemp, né, o cânhamo, em maconha, recomendo assistir o Reefer Madness, tem disponível no YouTube. Né? E quem conhece um pouquinho de psicofarmacologia e efeito de drogas sobre o sistema nervoso, sobre o comportamento humano, vê que o que aparece nesse filme como se fosse um comportamento de usuário de maconha, né, não condiz, né, um outro tipo de comportamento. Bom, e esse sistema, essa propaganda negativa da maconha que foi feito ao longo do século XX, da primeira metade do século XX, tinha cunho religioso, né? Aliás, a maconha, fumo do inferno, uma erva maldita, né? Que levava a um comportamento libidinoso, um comportamento moralmente reprovável, e, além disso, a maconha estaria associada seria uma porta de entrada para a dependência de outras drogas. No caso, nos Estados Unidos, na primeira metade do século XX, uma grande preocupação e aliás, não só na primeira metade, até hoje se mantém essa preocupação, com dependência de opioides, né, de derivados do ópio, né, derivados narcóticos do ópio, que, de fato, produzem um quadro orgânico, quando usado de forma repetida, em intervalo de tempo curto, um quadro em que o organismo pede mais da substância e gera sintomas de abstinência, que mostra que é uma situação bastante dramática de se ver, né? Porque a pessoa que está num quadro de abstinência de narcóticos sente dores e está bastante motivada a fazer coisas para obter a substância para eliminar o mal-estar, e se associava o comportamento desses usuários ao futuro de um comportamento de um usuário de cannabis, que seria a porta de entrada para o uso desses narcóticos, né? Além de ser uma porta de entrada para o uso de narcóticos, a cannabis, o cânhamo, seria algo que levaria à perversão da sociedade branca norte-americana, porque, afinal de contas, os 100 mil fumantes de maconha dos Estados Unidos, a maioria negros, hispânicos e filipinos, com uma música satânica de jazz, que é resultado do uso da maconha. Né? A maconha faz com que mulheres brancas busquem relações sexuais com negros, artistas e quaisquer outros. Né? A maconha faz com que os negros pensem que são tão bons quanto os homens brancos. Então, com esse tipo de argumento e junto com esse medo que foi criado do risco da maconha ser um risco para a juventude e levar ao vício de outras substâncias, se chegou à proibição da maconha na primeira metade do século XX. Né? E já na primeira metade do século XX, em 1944, mais precisamente, o prefeito de Nova York publica um relatório no qual ele apresenta um relatório baseado num estudo feito pela Academia de Ciências Médicas de Nova York, com argumentos, tentando testar aqueles argumentos que foram utilizados para a proibição, para proibir a venda de maconha nos Estados Unidos. E com base nos resultados feitos por um comitê de profissionais da Associação Médica de Nova York, eles chegaram aos resultados de que a maconha não era, a prática de fumar maconha, o uso de maconha não era uma dependência no sentido restrito da palavra. Inclusive, os usuários de maconha relatavam efeitos positivos desse uso e não efeitos deletérios. O uso de maconha não levava ao uso de morfina, heroína ou cocaína, né, que são substâncias que geram um quadro de uso compulsivo bastante diferente da maconha.
não é um fator determinante de práticas de crimes graves, não é comum entre crianças em idade escolar. Uma grande preocupação era que a maconha fosse, né, como a gente viu em alguns slides atrás, era um assassino da juventude, e quando se faz a pesquisa de forma objetiva, as crianças em idade escolar sequer conheciam a maconha, né? E a partir da propaganda, depois hoje existem estudos já mostrando que programas preventivos mal feitos, mal delineados, acabaram gerando curiosidade em muitas pessoas, né? E a delinquência juvenil não está associada à prática de forma maconha, mesmo porque o uso de maconha na época não era comum entre crianças, entre mais jovens, né? Na década de 70, um relatório canadense mostrando os mesmos resultados, né, de não nocividade ou de baixíssima nocividade do uso da cannabis, né, e de algumas drogas, não, de algumas outras drogas, inclusive, mas mesmo assim, no início da década de 70, a ONU, junto com forte participação dos Estados Unidos, cria uma classificação, né, adota uma classificação originalmente usada pelos Estados Unidos, né, e coloca a marihuana, a maconha, a cannabis e seus derivados num esquema de classificação bastante rígido, né? Esse é um esquema de classificação e coloca substâncias conforme seu potencial de uso médico e do seu perigo de uso, da classificação 1 até a classificação 5, sendo que na classificação 1 são as drogas mais restritas, né, porque não tem, em tese, né, isso aqui tem uma série, essa classificação é farmacologicamente bastante equivocada, né? São substâncias que não teriam utilidade clínica e grande potencial de abuso, né? E a gente nota que essa lista está bastante equivocada quando a gente vê aqui substâncias como o MDMA, o LSD, a heroína, é uma substância que causa uma dependência bastante severa e não tem realmente utilidade clínica, né? Mas o peiote, DMT e cannabis não são substâncias que causem quadros de dependência. Embora a gente possa até observar alguns usuários de maconha que têm um quadro de dependência, não é comum, tá? E para quem tiver interesse nessa historinha da proibição da maconha nos Estados Unidos, eu recomendo o filme A Loucura de Mary Joana, que é uma sátira, mostra de forma satirizada como que se deu a proibição da maconha nos Estados Unidos, né? Isso daqui é um quadrinho do início da década de 80, ironizando, né, as leis de proibição da maconha, que uma reunião anual de vítimas da maconha não reunia ninguém, mas uma reunião anual de vítimas das leis da maconha estaria lotada, né? As leis estariam, os prejudicados pelas leis da maconha seriam muito maior, número muito maior do que os prejudicados pela maconha em si. Condição que continua até hoje levando em consideração o quadro proibicionista da maior parte dos países, né? Isso aqui é uma capa da revista Isto é, publicada na década de 90 do século passado, do século 20, né? Divulgando um relatório que a Organização Mundial de Saúde mostrava que a cannabis era menos prejudicial do que álcool e que o tabaco, que são duas substâncias de uso recreativo, que a gente tem bastante tolerância a elas, inclusive no caso do álcool, até em alguns casos é uma droga até de uso não só tolerado, mas de uso estimulado, né? E mostrando que esse relatório da Organização Mundial de Saúde do final da década do final do século XX, mostrando que os prejuízos orgânicos diretos causados pela maconha, pela cannabis, não se equiparavam, eram menores do que os do álcool e da cannabis, do tabaco. Tá? E esse daqui é um estudo de 2010, publicado em 2010, em que um psicofarmacologista britânico, David Nutt, ele pediu para especialistas elencarem drogas conforme os seus riscos, né, riscos potenciais, tanto para quem utiliza a substância quanto para a sociedade. E elencou, né, riscos à sociedade em vermelho, riscos ao usuário em laranja, e a gente observa aqui que o álcool ele ocupa a primeira posição tanto para risco para a sociedade quanto para risco para o usuário. Quando a gente vai ver, por exemplo, outras substâncias com as quais a gente tem uma certa preocupação
Por exemplo, o crack fica em terceira colocação. Quando a gente vai olhar a maconha, ela está abaixo de tabaco e anfetaminas, que são substâncias que a gente tem disponível no mercado. Né? Por exemplo, tabaco, uma determinada idade você pode comprar, e anfetaminas, alguns tipos de anfetaminas, com prescrição médica, você também pode ter acesso. Né? E a maconha, com menos danos tanto para a sociedade quanto para o indivíduo. Né? E mesmo assim, a gente, quando pensa na cannabis, né, a gente não consegue pensar ela em termos de usos benéficos. Isso daqui é um espectro de possibilidades, nessa imagem aqui, um espectro de possibilidades de como os seres humanos usam substâncias psicoativas ou podem utilizar substâncias psicoativas. E a gente, dado todo esse histórico, né, da cannabis e da maconha, da marihuana ao longo do século XX, principalmente ao longo da primeira metade no Brasil, década de 60 até a década de 90, né, a gente, quando pensa em uso de canabinoides, uso de cannabis, a gente pensa, é muito comum pensar no espectro da dependência, mas a gente não leva em consideração que podem ter usos não problemáticos e até mesmo usos benéficos dessa substância. Né? No espectro de uso de substâncias, se a gente for pensar, vamos pensar, por exemplo, uma substância psicoativa que é largamente utilizada no Brasil, que é o álcool. Né? Eu posso fazer um uso benéfico dessa substância, por exemplo, utilizar para ter uma noite de conversa, desinibir um pouco a minha conversa, ou posso fazer um uso de enfiar o pé na jaca e não conseguir organizar minha vida associada a esse uso. Né? Mas, nesse espectro entre o uso benéfico e o uso problemático, existem N possibilidades de uso e que questões não só relacionadas à droga, à substância em si, mas questões relacionadas à vida do indivíduo e às características sociais onde ele está inserido, vão influenciar o tipo de uso que vai se fazer em que ponto desse espectro a pessoa vai ficar. Muitas pessoas fazem uso casual de determinadas substâncias em determinados momentos da vida. Quando passam por dificuldades, esse uso pode se tornar problemático, e não pelo uso da substância ser problemática em si, mas pela estratégia de vida, de enfrentamento dessa pessoa, não está alinhada com outras dimensões da vida dela, né? Mostrando que o uso de substâncias é um fenômeno bastante complexo, que a gente não deve levar em consideração só as drogas em si, a gente deve considerar todo um complexo. Porque se a gente for quando a gente pensa em dependência, em uso de substâncias, uso problemático de substâncias, e a gente pensa somente no ponto de vista químico da droga, né, pensando numa definição de droga, essa é uma definição do OMS, que qualquer entidade química ou mistura de entidades que não seja produzida pelo organismo e que afetam funções biológicas é uma droga. Né? E nesse caso, uma série de substâncias, toda substância que o meu organismo não produz, cai nessa classificação. Né? Agora, uma classificação um pouquinho mais refinada, de um farmacologista britânico, Iverson, ele diz que a droga é uma substância química tomada de forma deliberada, não é uma substância química qualquer, é uma substância química que envolve um comportamento de ser tomado e não ser tomado de qualquer forma, é de uma forma deliberada, a pessoa escolhe tomar e escolhe tomar para obter efeitos desejados. Então, eu não tenho somente nessa definição, diferente da definição do OMS, que é bastante utilizada quando se fala de drogas, né? Eu não tenho somente a substância, mas eu tenho a pessoa que vai usar, as intenções que ela vai usar, e eu tenho também um meio sociocultural que vai estimular determinados usos, vai inibir determinados usos e referendar algumas formas e vai dizer não a outras formas de uso. Mas, ao longo da nossa história, os seres humanos têm buscado, nas substâncias psicoativas, finalidades místicas, finalidades terapêuticas, funcionais, hedonísticas. E quando a gente fala de dependências, de uso de substâncias psicoativas,
É muito mais comum a gente falar da questão hedonística, da busca do prazer, e essa busca do prazer muitas vezes é colocada como um ponto central quando se pensa em quadro de dependências, e a gente vê ao longo do tempo, quem trabalha com dependência sabe disso, que o prazer não é simples, não é somente um elemento que está envolvido, tem outras questões, até mesmo desses itens aqui. Por exemplo, já tive atendimento de pessoas que faziam uso de crack para ter experiências místicas espirituais, né, que é pouco usual. Né? Usuários de drogas a gente tem em qualquer ponto da história humana, embora a gente veja como a partir da década de 60 aqui no Brasil, a partir da década de 60, tenha se tornado um problema, né, tenha sido apresentado como problema o uso de drogas, ela é observada em qualquer ponto da história humana, em qualquer sociedade humana se observa drogas psicoativas, qualquer classe social, toda ocupação e profissão e até mesmo toda a faixa etária. É claro que algumas faixas etárias menores não vão fazer uso deliberado, mas sim uso em função de administração por outras pessoas, que é o caso das crianças, que os adultos administram essas drogas. Né? E nem todo uso de droga é problemático em si. O padrão mal adaptativo de uso, um padrão de uso em que a pessoa desenvolve problemas associados a esse comportamento, ele envolve cerca de 11% dos usuários. Algumas drogas mais, como o caso do tabaco, algumas drogas, substâncias menos, como as substâncias alucinógenas, mas, de modo geral, a maior parte das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas não desenvolvem dependência, né? Elas usam essas substâncias e se relacionam com o mundo, né? Isso é uma definição também já não tão usual, mas que é bastante válida para a gente pensar na experiência do uso de drogas e que nem todo uso é um uso problemático, né? Uma definição é com base nos tipos de experiências que a pessoa tem e vai definir os usuários em um usuário que é um experimentador, uma pessoa que teve uma experiência com a substância, pode ter não gostado ou ter uma experiência, ou ter gostado, mas não é uma experiência que queira repetir, e parou a experiência por aí, né? Experimentou, mas não voltou a repetir essas experiências em outras ocasiões. O usuário ocasional é aquele que vai utilizar a substância, como a própria expressão usa, de forma em ocasiões específicas, e essas ocasiões, quando a substância está presente, quando o ambiente é favorável ao uso, né? Vai ter o usuário habitual, que já o uso da substância, o comportamento de fazer a autoadministração da substância já está incorporada ao seu dia a dia, mas isso não é necessariamente um problema, né, e nem necessariamente vai se tornar um problema. Tá? E tem o usuário dependente, o usuário que vai desenvolver uma forma de relação com a substância que vai acabar merecendo um transtorno psiquiátrico. No caso, usando o manual da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, o DSM, vai ser diagnosticado com transtorno por uso de substâncias. Esse transtorno por uso de substâncias, embora, quando a gente fale, aqui um dado da Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crimes, né, mostrando que a maior parte das pessoas que utilizam drogas, elas não têm problemas associados a esse uso. Quando a gente pensa em dependência, pensa em transtornos por uso de substâncias, a gente está pensando numa minoria de usuários. Aqui na imagem, o botãozinho aqui não está muito bem, mas aqui na imagem da esquerda, na figura 1, eu tenho em milhões, né, em números, quantos milhões de pessoas afirmaram ter usado alguma droga ilícita entre 2006, entre os anos de 2006 e 2016. Vamos pegar só os dados de 2016. Menos de 300 milhões de pessoas no mundo utilizou alguma droga ilícita ao longo de 2016, e desses 30 milhões apresentaram problemas, né? Então, a gente tem uma porcentagem de pessoas que utilizam drogas, aqui na imagem da direita, né, na figura 2, a gente tem no planeta cerca de 6%, 5,6% da população mundial utilizou alguma droga ilícita ao longo de 2016, e
cerca de 0,5% da população mundial apresenta problemas decorrentes desse uso, né? Cerca de 11%, 12% das pessoas que utilizam alguma substância ilícita têm problemas associados a esse uso. Tá? Mas quando a gente fala de uso de substâncias, a gente tende a olhar muito mais para esse quadro, tá? Né? Para o quadro de dependência, né? Esse quadro clínico que é caracterizado por uma compulsão de buscar e utilizar a droga, perda do controle para limitar o uso, um estado emocional negativo quando o acesso à droga é restringido, né, aos sintomas de abstinência, e que tem toda uma classificação diagnóstica, né, quem tiver interesse, o manual diagnóstico do DSM, na 5ª versão, ele tem o transtorno, a entidade nosológica, transtorno por uso de substâncias, né, que vai ter uma série de eixos, né, que vai ser caracterizado pelo baixo controle de comportamento, uma deterioração nas relações sociais, um uso associado a riscos, né, porque eu posso fazer uso de substâncias não arriscado e posso fazer esse uso que me coloque em risco ou coloque em risco outras pessoas, também indicadores farmacológicos de dependência. Desculpem. No caso, esses indicadores abstinência e tolerância, né? Bom, quando a gente fala de drogas que geram dependência, é bastante comum, principalmente falando das bases neurológicas, né, bases neurobiológicas dos quadros de dependência, fazer uma associação entre o efeito da droga sobre a liberação de dopamina numa região muito específica do nosso sistema nervoso, uma região chamada núcleo accumbens, né? O indicador experimental de dependência são substâncias que liberam dopamina no núcleo accumbens, né? O núcleo accumbens é uma região no nosso sistema nervoso que está muito relacionada a sensações de prazer e a sensações de motivação, né? Bom, eu coloquei essa imagem aqui falando dessa liberação, né? Liberação natural e liberação por droga de dopamina, o aumento de dopamina no núcleo accumbens em decorrência do uso de drogas. Aqui a gente tem uma demonstração de quanto aumenta a dopamina nessa região do cérebro em função de algumas substâncias, né? Uma substância que é bastante relacionada ao comportamento de autoadministração, que são as drogas anfetaminas, ela provoca uma liberação maciça de dopamina na região do núcleo accumbens quando administrada, né? Se a gente observa esse gráfico sem tomar o cuidado de observar os eixos, né? Aqui a porcentagem comparado com uma condição basal sem a droga e o quanto aumentou. Se a gente não presta atenção nos eixos, a gente olha aqui a maconha, né, a marihuana, um aumento grande e demora para baixar, né? Se a gente não presta atenção aqui nos eixos. Mas quando a gente olha nos eixos, o quanto a cannabis produz de liberação de dopamina no núcleo accumbens é muito semelhante ao que é produzido por uma alimentação, né? Então, quando a gente fala de dependência de cannabis e tenta dar uma sustentação com base em liberação de dopamina no núcleo accumbens, essa dependência ela não se sustenta, porque a quantidade de dopamina que uma dose habitual, uma dose efetiva de cannabis produz é semelhante ao que um prato de comida produz, né? E não semelhante ao que uma anfetamina produz. Aqui a gente tem uma escala que vai de 0 a 1.100, aqui a gente tem uma escala que vai de 100 a 150, né? Então, mostrando aí pela imagem é uma coisa, mas quando a gente vê os números, a gente vê que a cannabis não é tão perigosa assim no ponto de na questão de liberação de dopamina no núcleo accumbens. É uma definição muito mais ampla, né, usada não por um farmacologista, não por uma entidade internacional de saúde, mas por um
antropólogo, o Dennis McKenna, que droga é uma coisa que causa um comportamento não examinado, obsessivo e habitual. Uma droga ele vai expandir para não só é uma coisa qualquer, né? E que vai determinar que essa droga é muito mais o meu comportamento do que a coisa em si, né? E quando a gente pensa numa definição assim, essa questão de drogas ela se amplia, as dependências vão se ampliar e a gente vai falar não só mais de dependência química, mas vai falar de dependências comportamentais também, jogo patológico, compra compulsiva, dependência de novas tecnologias, videogame e celulares, sexo compulsivo, entre outros. E que se tenta também, além de abordagens clínicas, tenta-se também abordagens psicofarmacológicas para tratamento dessas condições, né? E no tratamento de dependências, de modo geral, tem algumas abordagens da intoxicação aguda, quando a pessoa está intoxicada, está sob efeito da substância, né? Normalmente essas pessoas que precisam desse atendimento e são levadas a serviços de emergência, elas são tratadas com recursos, muitas vezes até recursos farmacológicos que são eficazes. Por exemplo, uma pessoa com uma síndrome de abstinência que está com uma intoxicação por álcool, pode se reverter alguns desses sintomas com cuidados clínicos adequados, né? Intoxicação aguda. Quando a gente pensa em tratamento mais a longa data, essa desintoxicação aguda ela é relativamente simples e muitas vezes ela é até algo que acontece naturalmente, né? A pessoa, depois que a droga exerce seus efeitos, libera seus receptores, a pessoa deixa de apresentar os sintomas de intoxicação. No entanto, o mais preocupante quando se fala em tratamento de dependências é o processo de desintoxicação, é a manutenção de uma vida não intoxicada ao longo do tempo, né? E aí, nesse ponto, fala-se muito mais de uma motivação, de uma necessidade para uma motivação para o tratamento contínuo, e nesse ponto, as terapias que existem são terapias ainda bastante que deixam a desejar, mais efetivas ou menos efetivas em alguns casos, mas que deixam ainda bastante a desejar. Nesse processo de desintoxicação, um recurso utilizado em casos extremos é o caso da internação, em que há necessidade do paciente ficar sob supervisão médica para tratar sintomas de abstinência, principalmente, vamos pensar em questões alcoólicas, né? Um dependente de álcool que apresenta sintomas de abstinência, esses sintomas ele pode se agravar, inclusive levar a pessoa a óbito, e é interessante que ela tenha acompanhamento médico, né? E além desse processo de acompanhamento de sintomas de abstinência, as internações elas seguem também muitas vezes como um processo de desintoxicação social. A pessoa se afasta de um determinado meio em que tem todo um contexto de uso, dificuldades da vida, e se afasta disso e é colocada numa situação de cuidados e durante esse cuidado ela se mantém motivada para um tratamento e para cuidados contínuos. E o segmento ambulatorial, em que a pessoa vai manter uma qualidade de vida e um quadro de saúde e bem-estar por longa data, vai exigir mudanças comportamentais e também manejo clínico de outras morbidades, né, de outros quadros patológicos que a pessoa possa apresentar também. E além e para o tratamento das dependências, embora não exista um tratamento totalmente eficaz, quando vocês virem alguma propaganda dizendo que é um tratamento, uma solução, que vai um tratamento definitivo para a dependência, duvidem, porque todas as intervenções, tanto farmacológicas quanto não farmacológicas, elas ajudam, mas precisam estar integradas a um projeto muito maior, né? Terapias de grupo, terapia individual, entrevista motivacional, uma série de itens aqui que são utilizados em contextos clínicos, têm relativo sucesso, mas deixam a desejar, né? E intervenções farmacológicas, são poucos os medicamentos que estão disponibilizados e são aprovados especificamente para o tratamento de dependências, mas existem intervenções farmacológicas que permitem o tratamento de comorbidades psiquiátricas, principalmente ansiedade e depressão,
também alguns quadros de psicose. Quando a gente fala em possibilidade de uso da cannabis para tratamento das dependências, uma das possibilidades de efeito clínico é justamente efeito sobre esses quadros de comorbidade, particularmente ansiedade e depressão. E falando agora especificamente da cannabis, de canabinoides para o tratamento de dependências, parece que é algo relativamente novo, né? A gente tem alguns estudos aqui de 2015, 2017, 2019, mostrando o canabidiol, uma revisão de literatura, mostrando uma revisão sistemática de literatura, mostrando a evidência de uso de utilidade terapêutica, de efeito terapêutico, de eficácia terapêutica e baixo risco de uso do canabidiol para o tratamento de comportamentos aditivos, né, de dependência. Estudos mostrando também a participação do sistema endocannabinoide no quadro de dependência, né, e como mudanças, como alterações farmacológicas desse sistema endocannabinoide pode ser utilizado para tratar os quadros de dependência, e dão como exemplo um medicamento que foi lançado há algum tempo atrás, o Ribonabant, que é um antagonista canabinoide, né, que se imaginava que fosse tratar dependências, mas ele causava sintomas psiquiátricos muito severos e foi tirado do mercado. E era um elemento que bloqueava receptores canabinoides, diferentes do THC e do canabidiol, que tem um efeito de ativação desses receptores. Tá? E, embora pareça ser alguma coisa relativamente nova, essa coisa de tratar dependências com canabinoides, já no final do século XIX foi publicado na Lancet um estudo mostrando o uso do cânhamo indiano, né, da maconha indiana, no tratamento do envenenamento crônico por cloral, né, uma substância depressora do sistema nervoso, que hoje quase não é usada, já substituímos pelos benzodiazepínicos, né, como droga de abuso. Não tem os abusadores de hidrato de cloral mais, mas sim os abusadores de benzodiazepínicos, de Rivotril, diazepam e outros, né, e tratamento de dependência de ópio, né. Isso final do século XIX. Hoje a gente está observando nos estados dos Estados Unidos, em que foi regulamentado o comércio de canabinoides, né, tanto comércio para fins medicamentosos como para fins não médicos, a gente tem observado de forma bastante consistente menor taxa de mortalidade por uso de opiáceos, por uso de derivados narcóticos opioides. Tá? E no Brasil, a gente tem já, desde o final da década de 90, o grupo do professor Dartil Xavier mostrando o uso terapêutico de cannabis em usuários de crack no Brasil, né? E um trabalho que foi publicado em 99 é mencionado pelos jornalistas em 2010, né? Uma lacuna aí entre o que é produzido, o que é conhecimento científico e o que chega até os jornais, né? Mostrando, né, nesse estudo, que se tratava dependentes de crack, não tratava-se com cannabis. Eram dependentes, usuários de crack, que além de usar crack, também relatavam o uso da cannabis. E nesse relato do uso da cannabis não foi desencorajado o uso, foi lidado, esse uso foi abordado como de uma forma como esse uso integrava a vida do paciente, né? E não foi desencorajado que ele abandonasse, porque é um relato bastante comum durante o período que eu fiz atendimento, fiz acompanhamento de grupos de acolhimento no PROAD, uma fala relativamente comum de usuários de cocaína, de álcool nem tanto, mas de cocaína, que fazem também uso de cannabis, é que a cannabis abaixa a fissura pela cocaína, né, pelo crack. Né? E com essa observação, esses pesquisadores não desencorajaram o uso da cocaína inicial, do crack inicialmente, da maconha inicialmente, né?
toleraram o uso da maconha pelos pacientes, e eles viram que esses pacientes eles fizeram o uso da maconha como uma forma de redução de danos para as consequências negativas do uso de crack, né? Então, a comunidade médica, mais uma vez, a comunidade científica, mais uma vez, aprendendo com os usuários mostrando, olha, a forma que a gente utiliza as substâncias, a gente manuseia isso de um jeito que se for bem tratado e bem conduzido, é uma forma de redução de danos, né? E o que foi um estudo descritivo, lá na década de 90, agora, 2019, o ano passado, publicado um trabalho, claro que com resultados diferentes e que não podem ser diretamente comparados, né? Mas mostrando o efeito do canabidiol especificamente para reduzir sintomas de ansiedade e de craving, né? de fissura em usuários de heroína, independentes de heroína. Para quem trata quadros de dependência, sabe que a ansiedade e a fissura são dois sintomas que predizem a recaída ao uso da substância, né? E aqui a gente vê nesses gráficos, nessas imagens, uma redução drástica que o grupo isso aqui é uma resposta a pistas, né? Mostrava pistas relacionadas à heroína e pistas neutras, né? Imagens que eram relacionadas ao uso de heroína e imagens neutras, que imagens relacionadas à heroína normalmente geram fissura, né? A gente vê aqui o placebo, uma alta fissura, uma alta ansiedade, e os grupos tratados com doses de canabidiol, índices menores de fissura, índices menores de ansiedade, né? Mostrando aí um efeito benéfico, um efeito clínico para essa substância. E não só, a gente tem um grande preconceito com a cannabis e canabinoides para o tratamento de uso de substâncias, mas a gente tem também outras substâncias psicoativas que podem ser usadas para o tratamento de dependências. Uma delas, uma que recebeu certo destaque aí algum tempo atrás, e ainda tem bastante estudos sendo feitos e com resultados bastante promissores, que é a ibogaína, né, que reduz e além da ibogaína também a ayahuasca, né? Então, substâncias aí que são pouco usuais, né, além da ayahuasca, ibogaína, também aqui o LSD, e nesse caso uma revisão de literatura mostrando efeitos, fazendo uma comparação de diferentes estudos e mostrando que, no caso, não é uma substância semelhante à maconha, mas é uma substância que está no mesmo quadro de legalidade, né, que é o LSD, mostrando que para o tratamento de alcoolismo, pessoas que foram tratadas com LSD têm 2 vezes mais chance de permanecerem abstinentes depois de um certo tempo do que os tratados com placebo, né? E a gente tem observado, né, com drogas psicodélicas, substâncias psicodélicas, efeitos terapêuticos no tratamento de dependências. E esses efeitos terapêuticos, eles são abordados que levam em consideração tanto a substância, né, que está sendo usada para o tratamento, ou canabinoide, ou substância psicodélica, características do participante e características das condições socioculturais e ambientais em que essa substância é utilizada. E tanto as drogas psicodélicas quanto os canabinoides, eles produzem efeitos imediatos sobre o sistema nervoso, que poderiam justificar uma melhora terapêutica, mas eles produzem efeitos também sobre aspectos psicológicos, né? No caso das substâncias psicodélicas, experiências místicas, insights psicológicos, que também são comuns, tanto experiências místicas nem tantos, mas insights psicológicos mais comuns com canabinoides, né? E esses efeitos, tanto efeitos sobre o sistema nervoso, né, sobre o aparato orgânico do sistema nervoso, como o funcionamento mental desse sistema, levariam a mudanças persistentes, e essas mudanças persistentes levariam a mudanças de longa data, que
reduziriam a fissura, aumentaria a sensação de autoeficácia, de autoconfiança e aumentaria a motivação para comportamentos que levariam ao final ao uso, a redução de uso de substâncias. E para terminar essa minha fala, com relação ao uso de drogas, há muita coisa que a gente precisa discutir, né? O uso de droga, de modo geral, é visto como um problema, mas pode ser um não problema. Quando a gente retoma aquele espectro de substâncias psicoativas, o espectro de possibilidades de uso, né, de um uso benéfico até um uso dependente, se a gente tiver um programa de educação, talvez seja esse um grande modificador, né, em termos de educação para o uso de substâncias. Que substâncias podem ser bem usadas e podem ser mal usadas, né, e que cabe às pessoas bem informadas e com as devidas condições poder escolher o tipo de uso que vai fazer, né, tem um bom uso ou um mau uso dessas substâncias. Bom, agradeço a atenção, me coloco à disposição para esclarecimentos e até uma próxima.